Vou começar com uma simples pergunta. Onde Cristo está vivendo agora? Em nós? Mensagem 15. Guerra na cruz. E Cristo é nossa vida. Há uma maneira de entrar no algarismo romano 1 sobre a guerra na cruz, mas quero ler algumas coisas baseadas em Mateus 27, 51 a 56, e aí vemos o efeito da crucificação de Cristo. Ele esteve na cruz por 6 horas, nas primeiras 3 horas, o que estava acontecendo diretamente de Deus naquela esfera, e as pessoas estavam zombando dele. E então, no segundo período de 3 horas, todos os pecados foram postos sobre ele. E Satanás estava sendo morto na cruz. E então começou uma tremenda guerra na cruz, envolvendo Cristo, o Filho, e o Pai. Mas antes de chegarmos ao começo do algarismo romano 1, quero ler 5 pontos baseados nos versículos que eu mencionei. O efeito da crucificação de Cristo. Estou citando o primeiro ponto. Aspas. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Isso significa que a separação entre Deus e o homem foi abolida, porque a carne do pecado foi crucificada. O rasgar do véu foi a obra de Deus a partir de cima. Aspas. A terra tremeu, foi abalada. Isso significa que a base da rebelião de Satanás foi abalada. E hoje à noite será abalada novamente. Aspas. As pedras, as rochas se romperam. E isso significa que as fortalezas de Satanás, do reino terreno de Satanás, se romperam. A seguir, aspas. Os túmulos se abriram. Isso significa que o poder da morte do Hades foi vencido e subjugado. E o último ponto, citação, aspas, muitos corpos dos santos que haviam dormido foram ressuscitados. Isso significa o poder libertador da morte de Cristo. Eu menciono isso no começo da mensagem, para que vejamos o que estava ocorrendo nesse nível. E agora precisamos ver no esboço a parte sobre a guerra na cruz. Houve guerra na cruz, como é revelado em Colossenses 2,15. Despojando os principados e as autoridades, ele, Deus, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz.
E isso mostra o começo dessa guerra. E envolveu o Pai, e veremos por quê. Letra A. Esse versículo retrata a guerra que aconteceu durante a crucificação de Cristo. Enquanto ele estava na cruz, ele e seu pai estavam envolvidos numa guerra poderosa e maravilhosa que ocorria na cruz, enquanto ele morria para a nossa redenção, carregando todos os nossos pecados, quando ao mesmo tempo os poderes malignos, os poderes mais malignos, mais poderosos, perceberam que eles tinham que lutar, combater, porque estavam matando Satanás, e veremos quão próxima essa guerra ocorreu entre Cristo Jesus e todos esses poderes malignos. Em sua crucificação, Cristo trabalhou para efetuar a redenção. E Deus Pai também trabalhou para julgar o pecado. Então Cristo estava trabalhando, o Pai estava trabalhando, enquanto Cristo era crucificado. Isso ainda não era guerra, isso era a obra. Ao mesmo tempo, os principados e as autoridades estavam ocupados tentando impedir a obra de Deus e Cristo. Então, os principados e as autoridades, os poderes malignos sob o controle de Satanás, tentavam impedir a obra de Deus e Cristo. Na verdade, eles se esforçaram ao máximo para fazer isso. Não apenas tentaram, e Deus Filho falou: vocês estão derrotados, não são nada. Não, não foi assim. Eles lutaram durante 3 horas, de maneira muito próxima. A referência a triunfo em Colossenses 2,15 implica luta. Indica que havia uma guerra intensa. Uma guerra intensa. 4. Em sua obra na cruz, Cristo fez com que os principados e autoridades fossem despojados. Eles não apenas o envolviam, mas estavam tão próximos dele como se estivesse vestindo uma veste. E então, isso indica o que estava acontecendo ali. E o ponto 4 nos diz que, em sua obra na cruz, Cristo fez com que os principados e autoridades fossem despojados. Deixe-nos vir, deixe que eles lutem. Então eles irão embora assim, ó. E se tornarão uma vergonha para todo o universo. E isso é o que significa expor publicamente e vencer. E fossem vencidos na cruz por Deus. 5. E isso significa que ele envergonhou-os publicamente, não apenas os derrotou, mas os envergonhou. O homem não pôde ver essa cena invisível,
Mas todos os anjos, os bons e os maus, a viram. Vou fazer uma pausa. Na verdade, eu faço isso quando eu encontro com Paulo. Quando eu me encontrar com Paulo, eu vou perguntar para ele: se aquela cena foi invisível, por que para você foi visível? Talvez ele diga: eu não estava lá na hora para ver, mas o Senhor resplandeceu em mim essa visão, espiritualmente falando. Então eu tive isso em mim, a visão do que ocorreu na cruz. A palavra despojando significa que Satanás não pôde apoderar-se de nada, nem manter nada. E isso se aplica a todos nós. Ele não pode lançar mão de nada com relação a nós. Ele não pode se apoderar de nada e nem manter nada que pertence a nós. Haverá ataque, mas o Cristo vitorioso que habita em nós aplicará sua vitória. E o inimigo será envergonhado novamente. 7. Cristo lidou com o poder maligno de Satanás. Aspas. Para que, por meio da morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Estou citando esse versículo e vou repetir porque é muito importante. Por meio da morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, ou seja, o diabo. Então, enquanto ele morria, ele estava destruindo o diabo, Satanás. Ponto 8. Ele entrou na morte, lutou com a morte, venceu o poder da morte e depois emergiu vitorioso sobre tudo. Até mesmo em nossa vida humana, no lado humano, esse ponto do Cristo interior e Cristo no trono se aplica a nós, porque ele entrou na morte, lutou com a morte, venceu o poder da morte. Ele fez essas três coisas para cada um de nós e para todos nós. E então emergiu vitorioso sobre tudo. Agora mesmo, o Cristo vitorioso está vivendo em nós. Que pessoa maravilhosa que habita interiormente. O ponto 9, eu senti de colocar aí. Que grandioso isso é. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor. Letra B. O pronome ele, em Colossenses 2,15, refere-se a Deus, no versículo 12. Quando Cristo estava na cruz, Deus apagou as ordenanças da lei. Quando as pessoas religiosas, até mesmo numa espécie de maneira cristã, no seu viver diário, Cristo não está vivendo neles. E eles se esforçam para obedecer à lei,
mas as ordenanças da lei foram apagadas. E o inimigo sutilmente quer colocar isso em nós, nos dando a ideia de que estamos realmente lutando. Por fim, compreenderemos que isso foi exterminado na cruz. O inimigo, ele vem com fingimentos, tentando atacar. Quando ele vier, eu não vou lutar, Cristo já fez isso. O que eu faço é testificar. Cristo já derrotou você, seu maligno. Vai embora daqui. Dois. A lei que era usada para expor nossa pecaminosidade foi pregada na cruz. Eu sou grato por isso. Porque a nossa pecaminosidade já foi tratada por Cristo na cruz. Portanto, a lei que exigia certas coisas já foi terminada. 3. Durante a crucificação de Cristo, houve um conflito espiritual invisível entre Deus e os principados e autoridades, anjos malignos, que são subordinados de Satanás e trabalham para ele. Vou fazer uma pausa aqui e examinar esse ponto. Durante a crucificação de Cristo, tenham em mente que ele estava morrendo por nós. Houve um conflito espiritual invisível que estava ocorrendo ali. Os que estavam próximos e certas queridas mulheres estavam observando a uma certa distância. Eles podiam apenas, é claro, compreender o sofrimento pelo qual ele passava até um certo ponto, mas ele estava morrendo para a redenção deles. Mas naquela ocasião, eles não compreendiam algo invisível que estava acontecendo ali. Que havia um conflito espiritual entre Deus e os principados e autoridades, que são todos os poderes malignos nos ares, sob o controle de Satanás. Anjos malignos, que são subordinados de Satanás e trabalham para ele. Eu estou esperando que Satanás e todos os seus subordinados entrem no lago de fogo. Será um momento feliz para nós, porque ali é o lugar deles. Agora, ponto 4. Deus obteve a vitória. Se eu for a certo país, eu já mencionei isso antes, certo país a milhares de milhas de distância, se eu estivesse dando essa mensagem e lesse o item 4, Deus obteve a vitória, se eu apenas sugerisse, porque eles gostam de colocar trechos, partes de mensagens nas camisetas. Então, seria maravilhoso se eles dissessem: Deus obteve a vitória. Quem sabe, talvez no futuro, numa segunda-feira, eu veja um irmão se exercitando, correndo ou fazendo coisas práticas,
e nas costas da sua camiseta estejam essas palavras: Deus obteve a vitória. Deus venceu. E na parte da frente diz: Cristo vive em mim. Mas não temos que vestir isso, que usar, mas precisamos experimentar isso cada vez mais. Item 5. Durante a crucificação de Cristo, a cruz era o centro do universo. A cruz foi o centro do universo. Tenha em mente que foi no tempo da crucificação de Cristo, naquele tempo, a cruz era o centro do universo. Quando dizemos universo, eu não consigo nem pensar. Você já tentou pensar nessa velocidade da luz e que levaria centenas de anos de distância de alguma outra coisa no universo, mas naquela ocasião, naquele momento, ele era o centro do universo. Deus estava julgando o pecado e todas as coisas negativas e pregando a lei na cruz. Ao fazer isso, os principados e autoridades se juntaram em volta de Deus e Cristo. Juntaram-se em torno dele como um enxame. Isso foi uma verdadeira guerra. Não enviando coisas poderosas de um lado para o outro. É como se eles estivessem lutando fisicamente, algo relacionado muito próximo. E era o que estava ocorrendo. Então, enquanto ele fazia isso, os principados e autoridades se juntaram em volta de Deus e Cristo. Tanto Deus como Cristo estavam trabalhando. Eles estavam lutando, mas também trabalhando ao mesmo tempo. A obra de Cristo era a sua crucificação. A obra de Deus era despojar e despir os principados e as autoridades. Então, eles lutavam e trabalhavam simultaneamente. Os principados e as autoridades que estavam aglomerados ao redor de Deus e de Cristo também estavam trabalhando para interferir. Talvez possamos derrotá-los ao lutar, mas eles podem causar problema interferindo, então ele não consegue parar o que você está fazendo, porque em nossa sabedoria nós estamos simplesmente fazendo coisas para distraí-lo, mas se eles não tivessem pressionado de perto, como Deus poderia tê-los despojado? Lembrem-se, Deus aqui, Deus Pai, não estava no trono observando tudo. Ele estava no trono simultaneamente, mas também lutando na cruz. As palavras
despojando os principados e as autoridades, em Colossenses 2,15, indicam que eles estavam bem perto, bem próximos, tão perto como nossas vestes estão do nosso corpo. Era essa a proximidade que havia. E no nosso entendimento, devemos ter uma visão clara disso. E cada vez mais, profundamente no nosso interior, podemos experimentar isso. Mas Deus quer que vejamos, que compreendamos, que não podemos experimentar isso, mas Deus quer que nós vejamos, compreendamos e apreciemos isso. Ao ponto em que nós conhecemos e vivemos junto com Deus triuno. Isso não é uma coisa doutrinária. Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz e Ele ressuscitou e nós cremos nele, nossos pecados foram perdoados e então temos vida eterna que está esperando por nós no céu. Eu tenho certeza que não fazemos parte dessa situação religiosa, mas compreendemos quão próximo aquilo foi. Quão próximo estava Satanás, como os poderes malignos estavam se envolvendo em torno do Senhor. Que guerra na cruz. Agora que a lei e os anjos malignos foram postos de lado, Deus tem uma base clara e um ambiente de paz para avivar os seus escolhidos, os seus crentes. Ele tem um terreno livre e um ambiente pacífico para avivar os seus escolhidos. Quando Deus te escolheu? Foi quando você tinha 12 anos de idade? Antes de que qualquer coisa existisse no universo? Em que livro está? Como sabemos isso? Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Esse é do ponto de vista de Deus, nós fomos escolhidos para ser filhos de Deus. Ele tem uma atmosfera adequada para levar a cabo a tarefa agradável de dispensar-se àqueles que ele escolheu na eternidade passada. E vou permanecer aqui um pouquinho. Quando vejo a palavra dispensar, eu quase digo, faça uma pausa. Porque cada vez mais isso é parte de mim, do meu viver. Eu tenho falado isso, tenho visto em muitos santos, e eu quero falar novamente para vocês que eu começo um novo dia com a minha esposa, lendo e orando alguns versículos, e nós estávamos orando num aspecto, Senhor, este é um outro dia de dispensar. Por favor, dispensa alguns aspectos específicos da tua todo-inclusividade. Então isso é uma tarefa agradável. E o Senhor então deve, para o Senhor se alegrar. Eu não sei se ele está falando com todos os anjos em Apocalipse. Você vê que há milhares e milhares de anjos diante do trono.
E ele poderia estar dizendo para os anjos: é tão agradável nos dispensarmos nós três, eles são três, mas são um, e vocês são anjos. Sinto muito, vocês não recebem esse dispensar, mas vocês desempenham a sua função e o Pai está muito feliz, muito alegre por dispensar-se a você mais um dia. Não. Isso é algo que eu tenho que me lembrar, mas perceber que esse dispensar é da máxima importância. Na década de 1980, o irmão Lee foi para outra parte da Terra, deu várias mensagens desenvolvendo a questão do dispensar. Há um livro maravilhoso, Dispensar. E eu espero que vocês, amados santos, que isso talvez não seja meramente algo no seu vocabulário, mas que neste exato momento, enquanto estou falando sobre isso, e vocês estão ouvindo o Deus triuno em Cristo como o Espírito, esteja dispensando-se para partes específicas nossas. Vocês podem não estar cientes disso, que há problema, mas é assim que crescemos. É assim que podemos vencer. É assim que somos edificados juntos coletivamente. Como o Espírito que dá vida, o Deus triuno, tendo despojado os principados e as autoridades, nos dá vida ao dispensar-se a nós. Veja, nos dá vida, nos dá vida. Nós vamos ver isso daqui a pouco, daqui a um minuto. Vida é o próprio Deus, dando vida a nós. Como? Dispensando-se a nós. E espero que isto esteja claro como cristal para vocês. Espero que seja parte do seu relacionamento diário, pessoal com o Senhor. Um aspecto agradável do nosso relacionamento com o Senhor é o dispensar dele. Há ocasiões em que os santos, os mais velhos, já passaram por tantas coisas. Às vezes, você quer orar, não sabe o que falar. Você simplesmente não tem nenhum sentimento. E aí você percebe que o Senhor está esperando que você se torne um vaso aberto para que ele se dispense. É algo simples assim, um vaso aberto para o seu dispensar. Agora vamos dar uma virada. Eu estou administrando o tempo porque eu sempre quero dar para vocês 20 ou 22 minutos para terminarem a mensagem, vindo ao microfone e exercitando o seu espírito. E eu me lembro dos santos mais velhos. Não venham contar sua história pessoal, venham para o microfone, focados em determinado ponto da mensagem que tocou vocês. Agora, Cristo é nossa vida.
Aqui não diz que Cristo tem vida. Aqui não diz que Cristo nos deu vida. Cristo é vida. E Cristo é nossa vida. Então precisamos ver os detalhes do que isso envolve. Letra A diz: a vida de Deus é a vida de Cristo. E a vida de Cristo tornou-se nossa vida. Faça uma pausa aqui. Interiormente, exercite o seu espírito para considerar que a vida de Deus é a vida de Cristo. E a vida de Cristo tornou-se nossa vida. A vida de Deus, a vida de Cristo, a nossa vida. Quando nascemos, obviamente, tínhamos uma vida humana específica. Nós vimos isso fisicamente, mas agora compreendemos que estamos falando de vida, estamos falando do próprio Cristo. Ponto 1. O fato de Cristo ser a nossa vida significa que ele é subjetivo para nós ao máximo. Vamos considerar isso. Subjetivo. Irmãos, podemos também reconhecer que precisamos aprender certas coisas das irmãs. Quanto ao aspecto da experiência, há uma diferença, por enquanto. Nós somos muito mais objetivos. Tudo é objetivo, é preciso. Mas isto é subjetivo. Mas o café da manhã nós comemos, e examinando isso é interessante. E de onde vem isso? E alguém simplesmente senta ali e come seu café da manhã. Em outras palavras, isso se torna subjetivo. Todos precisamos compreender que Cristo, que é a nossa vida, é subjetivo a nós. Se ele deve ser experimentado, é algo que temos que desfrutar, temos de nos abrir e exercitar o nosso espírito. Sim, ele é a nossa vida, mas temos de ver que se ele vive em nós, isso é maravilhoso. Em que aspecto de cada parte do nosso ser ele é subjetivo para nós, ao máximo. Por favor, não me mande um e-mail perguntando o que é o máximo. Eu ainda estou na jornada com vocês, é ao máximo. Talvez nós digamos que é o máximo, mas também não seja o máximo ainda, porque nós vamos chegar lá, mas não pessoalmente, coletivamente. No item 2, é impossível separar uma pessoa da vida dessa pessoa. Porque a vida de uma pessoa é a própria pessoa.
Isso faz sentido? Você é uma pessoa e você tem vida. Como uma pessoa, a sua vida, na verdade, é a sua própria pessoa. Simplificando, vida é você, a vida humana é você. Vida é a própria pessoa. Assim, dizer que Cristo é a nossa vida significa que Cristo tornou-se nós e que nós temos uma só vida e um só viver com Ele. Vamos examinar isso agora. Cristo é a nossa vida. Estamos muito familiarizados com essa expressão, Cristo é a nossa vida. Mas o Senhor, ao apacentar você, e está dispensando-se para você, Ele quer que você compreenda, que você perceba algo que você jamais esquecerá. Cristo é a sua vida. A vida que está em você agora mesmo. O Cristo interior. Então, Cristo ser a nossa vida significa que Cristo se tornou nós. Por quê? Porque a nossa pessoa e a nossa vida são idênticos. Quando a pessoa morre, o corpo está aqui, mas a pessoa foi embora. A sua vida foi embora. Está no paraíso, mas não com seu corpo. Então, eu percebo que Cristo ser a nossa vida significa que Cristo se tornou nós. Pense nisso. Cristo é a sua vida. E Cristo ser a sua vida significa que Ele se tornou você. Cristo, vida, você. Tornaram-se um e temos uma só vida. Agora há uma vida em nós. A vida dele e a nossa estão entremescladas. E há uma só vida e um só viver com ele. Então, primeiramente precisamos ser um vaso aberto, cada vez compreendendo mais que temos uma só vida, e essa vida é o próprio Cristo. E agora, há um só viver com Ele. Na verdade, à medida em que crescemos espiritualmente, todos estaremos vivendo da mesma maneira, porque temos o Cristo todo inclusivo em nós. E Ele não vai viver de uma maneira com uma pessoa e de outra maneira com outra. Mas Ele estará vivendo em você e será expressado por você no seu aspecto redentor, como ser humano, a sua personalidade criada por Deus e restaurada está ali, é claro, mas na essência disso, todos temos a mesma vida, que é a mesma pessoa. 3. Com Cristo como a vida dos crentes, há 3 características.
Mas notem que a vida dos crentes. Como nos tornamos um crente? Eu não sei como eu me tornei um crente. Eu simplesmente creio. Eu sempre creio em muitas coisas relacionadas a Cristo e o Espírito. Eu não me lembro disso. Como isso aconteceu? Mas somos crentes. Mas não vamos crer em bobeiras, em coisas religiosas. Nós podemos ter o dispensar. Somos crentes e temos vida. Então, há 3 características. E eu vou estar focado nisso por algum tempo, temos tempo para isso. Essa vida é uma vida crucificada. Eu vou ler os 3, depois vou gastar um pouquinho de tempo em cada um. Essa vida é uma vida ressurreta. Essa vida é uma vida oculta em Deus. Quando dizemos essa vida, lembrem-se que é o próprio Cristo como a nossa vida. Essa vida é uma vida crucificada. Então, o Cristo interior, como nossa vida, ele vai nos tomar completamente, de maneira mais profunda, com uma vida crucificada. Esse é um aspecto. E isso vai acontecer dia após dia em diversas situações. Você pode estar numa situação física como quando eu tive uma cirurgia de coração, no aspecto físico, mas também a vida, naquela ocasião, a vida crucificada estava acontecendo. Porque o Senhor teve acesso a uma parte mais profunda do ser e aplicou a cruz ali para que ele pudesse saturá-la com ele mesmo em sua toda inclusividade. Então, a vida é uma vida crucificada. Vamos ver Gálatas 2:20 na parte final da mensagem. B. Essa vida é uma vida ressurreta. Sejamos precisos. Esse ponto aqui não é que essa vida é uma vida de ressurreição. Ela é, mas não é isso que está sendo dito aqui. Essa vida é uma vida ressurreta. E em João 11:25, você verá que ele disse, eu sou a ressurreição. A vida ressurreta de Cristo está em nós. E no ponto C, essa vida é uma vida oculta em Deus. Alguns de vocês, talvez diversos de vocês, podem lembrar-se de uma mensagem num treinamento, talvez 1 ano e meio atrás, sobre o Deus que se oculta, o Deus que se esconde.
E para mim, esse é um aspecto muito precioso da vida cristã. Temos a sua vida, ele vive em nós, mas ele se esconde. Deus se oculta. Não conseguimos vê-lo, não conseguimos senti-lo, mas ele está fazendo algo o tempo todo. Porque um aspecto da sua vida é ser alguém oculto, escondido. É por isso que eu menciono isso repetidamente para os jovens treinandos. Um jovem treinando que faleceu antes de vocês nascerem. Como era o ministro da era, ele faleceu. O ministro da era faleceu antes de vocês nascerem. E eu sempre dizia que ele é a pessoa mais humana que eu jamais conheci. Depois do irmão Watchman Nee e também a esposa do irmão Lee, foram os santos mais profundos espiritualmente na Terra. Mas, na verdade, as profundezas deles estavam ocultas e continuarão ocultas. Quando os vermos no novo céu e nova terra, nós não vamos falar, agora vou me abrir totalmente às profundezas do meu ser, finalmente, e vocês estavam curiosos. Não, não. Há algo oculto em Deus que é apenas entre nós e Deus. Então, estas são características disso. Agora vamos ver Gálatas 2:20. Em Gálatas 2:20, vemos a verdade mais básica da economia neotestamentária de Deus. E como Cristo interior vive em você, e você, quando tiver tempo, talvez entre os 2 semestres, você queira ler e orar Gálatas 2:20. E ler e orar as mensagens do Estudo Vida a respeito disso e outras mensagens dadas a respeito disso, porque isto vai além de qualquer descrição. Alguns detalhes disso. Segundo a economia de Deus, não devemos mais viver. Antes, Cristo deve viver em nós. Lembrem-se que a economia de Deus está baseada na sua vontade, no seu propósito, no seu arranjo. Isso é a sua economia. Não devemos mais viver referindo-se ao nosso ser humano natural, sem Deus, sem Cristo. 2. Em sua economia, a intenção de Deus é que o Deus triuno processado seja trabalhado em nós para tornar-nos uma nova pessoa, um novo eu. Aqui você tem aspas, eu, aspas, repetidamente até o final do esboço, o eu, entre aspas. Você é um novo eu.
O seu velho eu já foi tratado, você tem um novo eu. Mas como você pode ser um novo eu? Vejamos. Como pessoas regeneradas, temos tanto um velho eu como um novo eu. Espera aí, eu tenho dois eus agora? Tenho um velho eu e um novo eu? Na verdade, na experiência, sim, é assim. Eu ainda tenho a velha parte minha. Então, na verdade, todos sabemos isso. Que durante o dia nós vamos e voltamos, vamos e voltamos. Eu estou no meu velho eu, na minha pessoa natural. Agora estou em outro eu, porque eu estou permanecendo com Cristo e sou um com Ele. Então, estamos no processo, no procedimento, de não apenas ter, mas de ser um novo eu. Como pessoas regeneradas, temos tanto um velho eu como um novo eu. O velho eu foi terminado, mas o novo eu vive. Quando Cristo entrou em nós e se entremesclou conosco, isso produziu um novo homem. E o novo homem tem Cristo como sua substância. Então devemos perceber que o velho eu foi terminado. Era um eu sem a divindade, mas agora temos um novo eu com a divindade. O eu que ainda vive é o eu ao qual Deus foi adicionado. O eu ainda vive no eu, mas o eu no qual estamos tem Deus acrescentado a nós. Se o velho eu não tinha nada de Deus nele, enquanto o novo eu recebeu a vida divina. É por isso que esse é um dos versículos mais importantes, porque vai nos levando de um nível até outro. Letra D. O velho eu tornou-se o novo eu. Porque Deus como vida foi adicionado a ele. Mesmo que você seja jovem, você tem um velho eu. E aqueles que estão sentados lá no fundo são mais velhos humanamente, mas vocês têm um novo eu. Então, todos nós podemos dizer, eu sou um novo eu. Alguns virão para o microfone e dirão, estou feliz porque eu sou um novo eu. Porque você é. D. E. O novo eu é o eu que passou a existir quando o velho eu foi ressuscitado e Deus lhe foi adicionado. Note que esse ponto começa com o novo eu. Um novo eu é o eu que passou a existir. Passou a existir de que maneira? Quando o velho eu foi ressuscitado e Deus foi acrescentado a ele.
Então a ressurreição de Cristo se aplica a nós. Quando ela se aplica a nós, ela afeta todas as partes do nosso ser, entremesclando-se de maneira maravilhosa. Esse é um ponto muito experiencial. Vocês sabem, conhecem o fato da ressurreição, mas é um nível diferente quando compreendemos que Cristo é a ressurreição e Cristo, pela ressurreição, me tornou um novo homem, porque o novo homem tem sido saturado com o Cristo ressurreto. 4. Nós e Cristo não temos duas vidas. Antes, nós temos uma só vida e um só viver. Vamos examinar isso. Nós e Cristo não temos duas vidas. Bom, há o eu e há Cristo. Eu achava que são duas vidas. Mas nós e Cristo não temos duas vidas. Antes, temos uma só vida e um só viver. As palavras são simples, mas o significado é profundo. Então, não se ponha de lado, nós estamos prosseguindo de um nível para outro. Eu não sei, talvez para sempre estejamos prosseguindo nisso, porque isso é interminável. Nós vivemos por Ele e Ele vive em nós. É muito simples, mas é um ponto muito claro, da máxima importância. Nós vivemos por Ele. E se o Senhor guiar alguns dos santos mais idosos aí no fundo, 3 ou 4 de vocês, para virem ao microfone por 30 segundos e compartilhar conosco, o que significa viver por Ele. E Ele vive em você. Isso não é mera doutrina. Letra B minúscula. Se nós não vivemos, Ele não vive. Mas não pense que Ele não existe. Ele não vive com relação a nós. Se nós não vivemos, Ele não vive. Quanto a nós. E se Ele não vive, nós não podemos viver. Essa é uma afirmação poderosa. Se Cristo não vive em nós, eu não posso viver. Temos de estar abertos para que Cristo seja nossa vida e para que Ele viva em nós. Cinco. Eu, a pessoa natural, a pessoa natural, é inclinado a guardar a lei para ser perfeito. Essa é a pessoa natural, o velho eu. Ele simplesmente tem essa inclinação para guardar a lei. Ele quer ser perfeito. Mas Deus quer que vivamos Cristo. Todos os irmãos, leiam esses pontos, por favor. Juntos. Irmãos,
Deus quer que vivamos Cristo. Lendo tudo. Agora as irmãs. Deus quer que vivamos Cristo. É tão simples. Deus quer. Não é que Deus exige. Não é que Deus insiste. Mas Deus quer que vivamos Cristo. Por que Deus quer isso? Para que Ele seja expressado em nós, por meio dele, em Cristo. Deus quer ser expressado em nós e através de nós. Alguns, às vezes, estão tentando pregar o evangelho a alguém que se diz ateu. Você não tente discutir com ele. Por fim, você simplesmente pode dizer-lhe: a vida divina está vivendo em mim enquanto eu estou falando com você. E chegará um momento quando o próprio Deus, como vida, que habita em mim, e virá o tempo em que você estará diante dele, onde todos os seres humanos estarão lá no futuro, e você dirá para ele, e o Senhor vai dizer para você, você se lembra que você encontrou aquela pessoa? Eu estava nela. Isso não são meras ideias. Nós não percebemos que, enquanto pregamos o Evangelho, simultaneamente devemos estar expressando o Deus triuno interior em nós. Não temos consciência disso, mas os outros estarão conscientes. Portanto, a economia de Deus é que o eu seja crucificado na morte de Cristo e que Cristo viva em nós em sua ressurreição. Isso é a economia de Deus. É que o eu, o nosso velho eu, seja crucificado na morte de Cristo. E o nosso novo eu é Cristo vivendo em nós em sua ressurreição. Eis aqui uma oração simples, amados santos. Senhor, eu quero que tu vivas em mim, em tua vida de ressurreição. Senhor, eu te amo, eu tenho fé em ti, eu espero o teu dispensar. Por favor, vive em mim e vive em mim na tua ressurreição. Guardar a lei é exaltá-la acima de tudo em nossa vida. Viver Cristo é torná-lo o centro e tudo em nossa vida. Este último item, último ponto, viver Cristo, um aspecto, quando eu termino a mensagem, viver Cristo é torná-lo o centro da minha vida e tudo na minha vida. Cristo é tornar Cristo o centro e tudo. Cristo quer que nós o tornemos o centro e tudo em nossa vida. Orem por 30 segundos, especialmente sobre esse ponto de Cristo ser o centro e tudo, e sigam o guiar do Senhor para o microfone, ok? Amém.